É tão bom estarmos na casa do nosso Deus. Nós temos que agradecer, porque é um privilégio estarmos aqui na tarde da bênção, né? Eu agradeço a Deus por esse privilégio de estar na primeira quarta-feira deste ano. E obrigada pela presbítera Edilene ter me convidado, né? Para a meditação desta noite, desta tarde, eu escolhi o Salmo 150. O Salmo 150 é um salmo curtinho. Ele diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-os com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, queremos transmitir a sua palavra. Nos ilumine, Senhor, para que fale somente aquilo que tem no seu coração, Senhor. Que o Senhor cresça cada dia mais e que nós possamos estar diminuindo diante da tua graça e do teu poder. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos aí no ano de 2022, mês de janeiro, final de janeiro. Janeiro é um mês assim diferente, né? As pessoas entram em férias, estudantes estão em férias, pessoas que gostam de estar na praia, outros descansando. Aquele fique em casa acabou, né? Mas até gostaria de lembrar que essa expressão fique em casa saia da mente nossa. E aqui a gente agora fale, não fique em casa, venha na tarde da bênção, porque aqui não tem perigo de contaminar, nós estamos com álcool gel na porta, estamos com a máscara, certinho. Então use sempre essa expressão, não fique em casa, quarta-feira é a tarde da bênção, amém? Amém? E o meu tema de hoje é o convite ao louvor. A palavra do Senhor no Salmo 150 começa assim, aleluia. Olha, aleluia no hebraico quer dizer júbilo, alegria. É isso que nós temos que estar tendo no começo deste ano de 2022. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis, mas o nosso Deus quer alegria no nosso coração. Ele diz aleluia, aleluia, que a gente possa estar dizendo aleluia, alegria. Mas para ter toda esta alegria, eu preciso conhecer quem é este nosso Deus. E o Salmo 1, ele nos confronta com o Salmo 150. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aquele aleluia lá que nós falamos alegria, aqui a palavra de Deus também fala bem-aventurado, feliz é o homem que sabe sair do meio do erro, que sabe discernir o certo do errado, de não estar no meio da corrupção, do ódio, da inveja. Mas ele diz assim, você saindo de tudo isso, do pecado, mas, ele põe assim, mas, porque feliz é o homem, mas tem o prazer, tem a alegria de meditar na palavra do Senhor. Mas não é meditar um pouquinho, ele diz assim, dia e noite. Para quê? Para que a gente possa aprender
compreender como nós vamos viver neste mundo. E o Salmo 150 fecha, ele fala: aleluia, alegria, porque você já conhece a palavra, você tem prazer em estudar a palavra. Agora é o convite, um convite muito importante, o convite de louvar o nosso Deus. Esse salmo aqui fala 10 vezes, ele repete 10 vezes a palavra louve, louve ao Senhor. Olha, e nós, quantas vezes louvamos ao nosso Deus por dia? Os pássaros levantam de manhã, eles já louvam o nosso Deus, com aquele aleluia, com aquela alegria. E nós? Tem dia que nós falamos: nossa, eu dormi uma noite péssima, hoje estou de mau humor. Não é isso que o nosso Deus quer. O convite que Ele faz hoje é de louvor. Eu levanto, mesmo que eu tenha 1000 coisas, estou triste, mas ao nosso Deus eu tenho que louvar. Assim como as aves do céu, eu tenho que ter este compromisso. Louve ao nosso Deus. E a palavra do Senhor fala assim, ele diz assim, começa: louvai a Deus no seu santuário. Então eu não estou brincando, eu estou louvando o nosso Deus, porque Ele é a majestade. A gente pode lembrar-se quando João, lá no livro de Apocalipse, ele teve o privilégio de ter aquela visão, de ver aquele trono maravilhoso, majestoso, onde Deus estava sentado. Mas ele não pôde ver Deus, porque brilhava tanto, eram pedras preciosas que não se podia ver. Isso demonstra a majestade do nosso Deus, o poder de nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. E como nós vamos ficar de boca fechada diante de um Deus tão maravilhoso? Eu tenho que dizer: louvado seja o nosso Deus. Eu não posso parar, eu tenho que louvar o nosso Deus. E a palavra de Deus está nos ensinando. E o convite dessa tarde é esse: louve ao Senhor em todo o tempo. E o salmista continua ainda dizendo: louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Ah, como a nossa terra é linda! Como nós gostamos de admirar a nossa terra, porque tudo foi feito por Deus. O homem pode até plantar, o homem pode colher, mas quem faz a semente germinar é o nosso Deus. Ele é que dá a chuva, Ele que nos dá o sol. E quando a gente volta lá em Gênesis, no capítulo 1, quando começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era vazia, havia trevas sobre o espaço, mas o Espírito de Deus pairava sobre ali. Essa terra que nós vivemos é a terra que Deus criou, que Deus formou de uma forma tão linda. E quando a gente continua lendo lá em Gênesis, a mão de Deus colocando o céu, o firmamento, separando as águas para o mar, água salgada, para o rio, aquela água doce, os animais marítimos, os animais aquáticos aqui dos rios, e os animais silvestres. E como Deus fez tudo maravilhoso, e cada coisa que Deus fazia, Ele olhava, Ele admirava e via Deus que era bom. E quando Deus fez o sol para iluminar a terra, vocês já imaginaram este sol que às vezes a gente reclama? Ai, que sol quente! Ai, esse sol, que calor! Esse sol que Deus fez para iluminar, para aquecer a terra. Porque quando não tem sol, tem países que o sol aparece muito pouco. É um país gelado, mas o nosso é um país tropical. É um país que o sol brilha, aquece, ele também muda as estações, não é? Nós estamos no verão, sentimos calor, viu Deus que era bom. E à noite?
À noite a gente olha para o céu estrelado, a gente olha para aquela lua. Ah, quanta coisa que Deus fez para nós. É motivo de louvarmos ao nosso Deus, não é motivo de reclamarmos. É o convite dessa noite: louve ao nosso Deus pela árvore que tem na sua casa, pela florzinha que desabrocha, pelo seu filho que fala com você. Ah, quanta coisa que nós temos que louvar ao nosso Deus, não é? É muita coisa. Então é este convite: abra os olhos, irmãos, e não reclame, mas louve. Louve ao nosso Deus. E o salmista continua falando assim: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então, tudo isto é maravilhoso. E nós lembramos de Miriam, quando eles viveram 400 anos sob o domínio de Faraó, quando eles passaram no mar, aquele mar agitado que todo mundo conhece, aquele paredão de água, e aquele povo de Deus atravessou aquele mar. Quando eles chegaram no final, eles viram que eles ficaram livres do povo de Faraó. Que fez Miriam? Miriam pegou o tamborim, que é um instrumento musical, e começou a dançar e chamou a mulherada: vamos louvar ao nosso Deus, vamos agradecer ao nosso Deus, porque nós estamos aqui. Irmãos, é essa sensação, essa alegria, essa aleluia que eu tenho que ter no meu coração. Eu tenho que agradecer, eu tenho que chegar em casa e falar: eu estou feliz. Não é? Não bater a porta: não estou azedo hoje, eu quero briga hoje. Não, o nosso Deus está falando para nós hoje: seja alegre, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. É aquele que te guarda, aquele que cuida de você com tanto zelo, com tanto amor. E aí ele continua dizendo assim: louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai com adufes e dança, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Vocês vão pensar: não tenho nenhum instrumento lá em casa para louvar o nosso Deus. Não precisa ter instrumento. A minha voz, de manhã eu falo: oh, Senhor, louvado seja o Senhor. As minhas mãos, eu bato palmas: Senhor, muito obrigada. Diante de uma pandemia que nós passamos, nós estamos aqui porque o Senhor está cuidando. Nós sabemos que tem muita gente triste, nós sabemos, mas mesmo na tristeza, o Senhor está cuidando daquelas pessoas que estão tristes, e nós louvamos pela vida de cada pessoa. Esse Deus é maravilhoso. Então ele diz: você não tem instrumento? Louve a Deus, louve com a sua voz, louve com as suas mãos, louve aos seus irmãos para sentir esta aleluia, esta alegria. Nós temos que ter alegria no coração, né? As aves do céu, nós temos aquele canto: as aves do céu cantam para ti, as feras do campo. Então, a simplicidade é o de louvor, de louvor. Vamos louvar. E o convite que eu faço mais uma vez: louve ao Senhor. Louva amanhã, louva à tarde, louva à noite. Mas a palavra final está aqui no último versículo, que diz assim: todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia. Morto não adianta. Quem morreu está lá no cemitério, ele não tem jeito de louvar ao nosso Deus. Vamos aproveitar como nós temos vida. Você respira? Louve ao Senhor. E o oxigênio que as pessoas tanto precisam no hospital? Nós temos o oxigênio que nosso Deus nos deu. Pense comigo: você respira? Louve ao Senhor. É a primeira coisa que eu tenho que agradecer quando eu abro meus olhos. Eu respirei a noite inteira. Eu louvo ao meu Deus. Eu louvo ao meu Deus. Irmãos, que nesta tarde você
ou vocês que estão comigo aqui, aqueles que estão me ouvindo, ouve ao nosso Deus. Veja a grandeza, o poder do nosso Deus, porque Ele deu o seu único filho para viver aqui na terra, para sofrer, porque Ele foi crucificado. É o pior castigo que tem, ser crucificado, né? Ser colocado no madeiro, numa cruz. Mas foi morto, mas Ele não ficou morto. Ele subiu, Ele está ao lado do nosso Deus. E Ele está cuidando de nós, porque Ele é o nosso intermediário. E através de Jesus Cristo, eu posso chegar até o nosso Deus. Porque nós tínhamos perdido esse caminhar de encontro com o nosso Deus. E nós louvamos agora, porque Deus teve misericórdia de nós e deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Louve, louve, porque quando nós morremos, nós temos que estar com o nosso Deus, junto com os anjos, porque o nosso Deus não precisa do meu louvor, porque Ele tem 24 horas os arcanjos cantando santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de ser. Esses arcanjos, esses anjos cantam dia e noite, mas o nosso Deus quer ouvir o meu louvor, o seu louvor, para completar aquela música harmoniosa. Lembre-se que o nosso Deus espera do nosso louvor. Amém? Respire e agradeça ao nosso Deus. Amém? Amém. Senhor Deus, Tu és maravilhoso. Obrigada. Obrigada porque nós respiramos, Senhor. Nós temos vida, Senhor, porque o Senhor nos concede. Ó Senhor, olhe para os nossos corações, tenha misericórdia, e que a gente possa aprender a louvar-te constantemente, enxergar sua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, Senhor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém, amém.